Então vamos lá à leitura do Código Penal. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei: Parte Geral, Título 1, da aplicação da Lei Penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aqueles em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. A linha A. Contra a vida ou liberdade do Presidente da República. A linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. A linha D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes. A linha A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B. Praticados por brasileiro. A linha C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira,
ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A. Entrar o agente no território nacional. A linha B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B. Houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende. A linha A. Para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. A linha B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Título 2 do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. Para a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado. Inciso 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Inciso 2. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Inciso 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem. Cliquei sem querer. Aí voltamos. Exclusão da ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Título 3 da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo do fato ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Inciso 1. A emoção ou a paixão. Embriaguez. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Título 4 do concurso de pessoas. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Título 5 das penas. Capítulo 1 das espécies de pena. Artigo 32. Artigo 32. As penas são: inciso 1, privativas de liberdade; inciso 2, restritivas de direitos; inciso 3, de multa. Seção 1. Das penas privativas de liberdade: reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado ou semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se, alínea A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Alínea B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Alínea C, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Alínea A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Alínea B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Alínea C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão em regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Regras do regime fechado. Artigo 34. Artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.
Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental. Artigo 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. Detração. Artigo 42. Computam-se a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: inciso 1, prestação pecuniária; inciso 2, perda de bens e valores; inciso 3, limitação de fim de semana; inciso 4, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; inciso 5, interdição temporária de direitos; inciso 6, limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Inciso 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade ou de entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: Inciso 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Inciso 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Inciso 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Inciso 4. Proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas a atividades educativas. Seção 3 da pena de multa. Multa. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença, a requerimento do condenado e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando: a linha A, aplicada isoladamente; a linha B, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos; a linha C, concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental.
Capítulo 2. Da cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direitos. Artigo 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas no inciso 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Artigo 56. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3 do artigo 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Capítulo 3. Da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja o necessário, e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Inciso 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Inciso 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Inciso 4. A substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela pena de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime, a linha A, por motivo fútil ou torpe, a linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a linha C,
a traição de emboscada ou mediante dissimulação, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A linha D, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que podia resultar perigo comum. A linha E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, com ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A linha G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. A linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. A linha M, nas dependências de instituição de ensino. Agravantes no caso de concurso de pessoas, artigo 62. A pena será ainda mais agravada em relação ao agente que: inciso 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Inciso 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Inciso 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Artigo 64. Para efeito da reincidência, inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Inciso 2. O desconhecimento da lei. Inciso 3. Ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B, procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. A linha D, confessado espontaneamente,
perante a autoridade a autoria do crime. A linha E, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando o agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si, e sucessivamente as demais. Concurso formal, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do
parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Multa no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multas são aplicadas distinta e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Limite das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. Concurso de infrações, artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Capítulo 4. Da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que: inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Inciso 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Parágrafo 1º. A condenação anterior da pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente. A linha A. Proibição de frequentar determinados lugares. A linha B. Proibição de ausentar-se
da comarca onde reside, sem autorização do juiz. A linha C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Revogação obrigatória. Artigo 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, inciso 2, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano, inciso 3, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Revogação facultativa, parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova. Parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Cumprimento das condições. Artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 5 do Livramento Condicional. Requisitos do livramento condicional. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que: inciso 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso 3. Comprovado. A linha A. Bom comportamento durante a execução da pena. A linha B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E a linha D. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Inciso 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de penas. Artigo 84.
As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Especificações das condições, artigo 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento, artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa, artigo 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção. Artigo 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo, a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 6 dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Alínea A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Alínea B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infração, às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente e, inciso 2, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º.
O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 2º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicações da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Alínea A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Alínea B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código. Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo 1º. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código serão: inciso 1. Aplicados os efeitos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Inciso 2. Vedadas a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. Inciso 3. Automáticos os efeitos dos incisos 1 e 2 do caput e do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 7 da reabilitação. Reabilitação. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, previstos no artigo 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação,
desde que o condenado, inciso 1, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Inciso 2, tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Inciso 3, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Artigo 95. A reabilitação será revogada se de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Se o reabilitado for condenado como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Título 6. Das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são: inciso 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, em outro estabelecimento adequado. Inciso 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 ano a 3 anos. Perícia médica, parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser reestabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. Direitos do internado. Artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Título 7. Da ação penal. A ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública
salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal no crime complexo. Artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade da representação. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado o dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressamente ou tacitamente. Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Inciso 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Inciso 3. Se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Título 8. Da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1. Pela morte do agente. Inciso 2. Pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Inciso 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada. Inciso 6. Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite.
Inciso 9. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: inciso 1. Em 20 anos, se o crime da pena é superior, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplica-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se no prazo fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado, para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Termo inicial da prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Inciso 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso 4, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Inciso 2,
do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: inciso 1, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativamente ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. E, inciso 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se. Inciso 1. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Inciso 2. Pela pronúncia. Inciso 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Inciso 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Inciso 6. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.